Olá, irmãos e irmãs de farda de todo o país. Sou o suboficial Fabrício, o vereador Fabrício da Aeronáutica, aqui do município de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. E hoje eu venho contar para vocês a verdadeira história por trás da Lei 13.954, o então PL 645, projeto de lei que foi apresentado pelo Poder Executivo, elaborado pelo Ministério da Defesa lá em março de 2019. Tão logo esse projeto chegou ao conhecimento público, nós aqui da Associação dos Militares Nativos de Guaratinguetá e Adjacências, a Amiga, começamos a trabalhar e estudá-lo e verificar o impacto que ele poderia causar a toda a classe militar, seus dependentes e as pensionistas. Nós ficamos assustados quando, após essa análise, verificamos que esse impacto seria muito ruim para todas essas classes. Esse trabalho que elaboramos aqui em Guará veio ao encontro de um trabalho que um outro companheiro em Brasília também já havia elaborado, o advogado Adão Farias, militar também das Forças Armadas, da Reserva das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira, que milita lá em Brasília e, através de um amigo comum, o suboficial Romer, nós juntamos esses trabalhos e então começamos a dar publicidade a esse entendimento que tivemos a respeito desse assunto. Foi então que foi criada lá em Brasília, lá dentro da Câmara dos Deputados, uma comissão especial para discutir o PL 645. E nós, então, fomos convidados, junto com outros companheiros e companheiras militares e pensionistas, para apresentarmos o nosso ponto de vista dentro lá da Câmara dos Deputados, dentro dessa comissão especial do PL 645. Então, pela primeira vez na história, vejam isso daí, pela primeira vez na história, graduados estavam no Congresso Nacional defendendo seus posicionamentos frente ao problema salarial que enfrentavam até então. Naquele momento, na primeira audiência pública, participamos eu, vereador Fabrício da Aeronáutica, o Adão Farias, advogado Adão Farias, a Ivone Luzado, o Vanderlei Gonçalves ali, representando os militares, o quadro especial, que aliás fez um brilhante trabalho, e outros companheiros, Cláudio Lino e Márcio Rodrigues. As imagens vocês vão ver aqui no vídeo dessa apresentação. Então, naquele primeiro momento, nós mostramos e deixamos claro aos deputados que estavam ali presentes qual era o nosso posicionamento, muito diferente daquele posicionamento que havia sido apresentado pelo então ministro da Defesa dentro da mesma comissão, coisa de 15 dias antes. Para nossa surpresa, o relator desse projeto de lei, o deputado Vinícius Carvalho, ele dá uma entrevista naquele mesmo dia à imprensa, dizendo que ele havia sido escolhido pelos representantes das Forças Armadas, pelos ministros da Defesa, para ser relator daquele projeto. Ou seja, ele mostrou ali a sua parcialidade dentro daquela discussão. Nós não tivemos espaço na mídia. Isso foi muito difícil para que a população tivesse consciência do que estava acontecendo. E o veículo que nos deu espaço foi a revista eletrônica Sociedade Militar, gerenciada pelo Robson. O Robson foi o único veículo que deu voz e imagem para todos os anseios que apresentamos dentro do Congresso Nacional. Então, a revista Sociedade Militar, o nosso mais profundo agradecimento. E ao final daquela discussão toda, nós trabalhamos várias emendas, conseguimos apoio de vários deputados para que essas emendas fossem ali discutidas, porém, a força do governo, a força do Ministério da foi muito maior e nós fomos atropelados ali dentro dessa discussão que acontecia na comissão do PL 645 na Câmara dos Deputados. E esse projeto foi para o Senado Federal. Lá no Senado, em 2 oportunidades, nós participamos dessas discussões em 2 comissões diferentes. E as 2 vezes mostramos novamente os prejuízos, os impactos que esse projeto iria causar aos militares ativos e inativos, às pensionistas,
aos seus dependentes e a várias outras categorias, como o pessoal do quadro especial, como o pessoal QTA, aqueles que não conseguiram fazer o curso de aperfeiçoamento. Deixamos muito claro e evidenciado isso dentro da discussão nas comissões no Senado. E nós conseguimos também batalhar dentro dos gabinetes dos senadores. Nós tivemos companheiros que vieram do Rio de Janeiro, que vieram do Rio Grande do Sul, que trabalharam ali enfaticamente durante meses nessa discussão, mostrando o nosso ponto de vista. E o governo estava vendo que o espaço de aprovação estava sendo apertado, porque tinha que ser aprovado até o dia 15, dia 16 de dezembro, aquele projeto. Então o governo nos procurou e propôs um acordo. Ele nos procurou através de quem? Através do senador Inzalci, através do senador Major Olímpio, e propôs um acordo. Ó, passa o projeto como está agora, e a partir de janeiro de 2020, nós vamos então arrumar aí, resolver esses problemas. Nós acreditamos na palavra do governo federal. Só que, após a aprovação desse projeto, nunca mais essa discussão entrou em pauta. E daí veio todo o problema que estamos enfrentando hoje. Ao longo desse período, várias promessas foram feitas de solução. Várias promessas. Eu cheguei a ser chamado para uma reunião em Brasília para participar de uma discussão lá no Palácio do Planalto, e quando cheguei, fui proibido de participar da reunião. Todos se lembram disso daí. Vários companheiros, vários militares, pensionistas, participaram também dessa discussão. É importante eu citar alguns nomes, e em nome de todos aqueles que participaram, quero que esses nomes sejam uma referência em todo o país. Adão Farias, Márcio Rodrigues, Cláudio Lino, Ivone Luzado, Cibele Lima, Wagner Coelho. Essas pessoas foram fundamentais nessa discussão toda. Dois companheiros lá do Rio Grande do Sul, onde a gente utiliza para poder falar de todos que de lá também participaram. Os suboficiais, Davi e Leandro, que praticamente moraram em Brasília durante esse período todo. Não podemos esquecer também do suboficial Valmir, lá de Natal. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Cláudio Cunha e o Josias Barbosa. E lá em Brasília, o suboficial Zedequias. E um que não esteve em Brasília, mas que nos ajudou e continua ajudando muito com todos os cálculos que ele faz, que é o Binho, suboficial Binho, aqui de São José dos Campos. É importante citar o nome de duas suboficiais da Marinha que participaram dessas discussões. Lá de Brasília, a suboficial Rosemira, e lá do Rio de Janeiro, a suboficial Eliane. Muitas pessoas dedicaram seu tempo, seu esforço, para que todos nós, militares, ativos e inativos, pensionistas, dependentes, tivéssemos os nossos direitos garantidos. Infelizmente, esse trabalho todo que foi feito, em função de uma promessa não cumprida, foi por água abaixo. Essa é a história do PL 1645. Essa é a história da Lei 13.954. E quando vocês virem vídeos dessas pessoas que participaram, como eu, sendo divulgado em todo o país, e vocês perguntarem quem é essa pessoa, lembrem-se das imagens que estão sendo apresentadas nesse vídeo agora. É um vídeo demorado, mas necessário para que todos nós tenhamos a compreensão de quem foram aqueles que lutaram pelos direitos dos militares das Forças Armadas. Esse, repito, é um ano de eleições. Muitas pessoas vão querer buscar o voto da família militar. Mas dediquem a sua atenção àqueles que trabalharam pelos seus interesses. Saibam quem são os guerreiros e guerreiras que lutaram pelos direitos dos militares das Forças Armadas. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe e proteja.